Eu vou montar um podcast, vou trabalhar com internet, buscar um futuro melhor. Na mídia soltar uma enquete. Uma das perguntas que eu faço aqui pra galera que tá vindo aqui é pra avaliar os 2 mandatos do Rogério Lins. Então, aproveitando já os ônibus elétricos, vamos queria saber de vocês, a avaliação de vocês sobre esses 2 mandatos dele aqui em Osasco. Primeiro que a gente tá fazendo um apelido, pegar no Rogério Lins, né? Que a gente tá chamando ele de concunhado do candidato cunhado. A gente vai se referir a ele assim aqui. Mas qual que é a questão? Primeiro, deixando bem claro, não existe aqui uma política de odiar o Rogério Lins. Eu acho que se fosse usar essa palavra odiar, a única coisa que a gente odeia em Osasco é a desigualdade social. É essa questão que a gente vive numa cidade que é extremamente rica e tem gente literalmente morando no meio do esgoto. E tem vários bairros que você tem um ônibus para servir um bairro inteiro. Você tem tipo uma política voltada para trânsito. O vice, como que funciona normalmente essa cadeira de vice-prefeito, né? Quando vai pensar em vice-prefeito, normalmente o pessoal premia aquele secretário que foi o cara que mais entregou, sabe? Não, esse aqui, politicamente, ele tá forte, então vamos colocar ele porque, né, um secretário fera, sei lá, o da saúde, não sei o quê. O cara que foi o secretário de trânsito do Rogério Lins, que é o Lau Alencar, é agora o candidato a vice-prefeito do Gerson. Que fez aquele trânsito piorar enormemente na Maria Campos. Você percebe qual que é a lógica? Tipo, foi o pior secretário de trânsito que já teve em Osasco. A cidade está travada. A cidade está completamente travada. Então, acho que uma das principais coisas foi a questão da desigualdade social. E a gente até aponta. Projeto bom teve, por exemplo, o cartão alimentação aqui de Osasco. Revolucionário, muito bacana. Mas nada teve continuidade a partir disso, principalmente na política de moradia. Até o projeto Acolhida. Isso. Não, aqui em Osasco muita gente não sabe, mas a gente teve um projeto que foi trazido de São Paulo, que era para você reabilitar pessoas que estão em situação de rua, dar uma moradia, aquele conceito de housing first. Não, primeiro você dá a moradia fixa para aquela pessoa e depois você coloca ela num curso profissionalizante, você dá uma estrutura para ela conseguir crescer. Tiveram casos de sucesso nesse programa que foi feito aqui em Osasco em parceria com o Hotel Ibis. Passou a pandemia, acabou. Acabou. E você vê, o centro tá lotado de pessoas em situação de rua de novo. Algo que tinha melhorado. A gente estava até comentando, né? Tem muita coisa que aconteceu no governo do Rogério Lins, que aconteceu, passou, não virou lei, não virou política pública permanente e ficou no esquecimento. Então, assim, para avaliar o governo dele, tanto o primeiro mandato quanto o segundo, eu acho que, assim, a gente pode avaliar como um governo que foi reativo e que não, como que eu vou falar? Não deixou permanentemente as coisas que foram muito boas para a cidade. Que aí, né, eu acho que tem esses 2 casos, não sei se a gente lembra de Além outro da agora. questão ambiental, né? Eu acho que Tá, o único mas foi- não, assim, o único ponto que... O único não, tem muitos, mas eu acho que o principal ponto que eu não consigo avaliar, e na minha opinião não tem como passar pano, é a gestão ambiental da cidade. Osasco é a segunda cidade mais poluída do Brasil. A gente vê, mesmo antes das queimadas, o ar tava com cheiro de fuligem de carro. Osasco tem, se não me engano, a 7ª maior frota de veículos do estado de São Paulo. Primeiro porque o transporte público e sempre foi ruim, né? Precisa ser remodelado. Eu sempre falo, né? O traçado das linhas é de 1970. Elas foram ampliadas para atender o crescimento da cidade, mas o desenho é dos anos 70. E isso, ela não foi modificada nem para o plano diretor, que foi instaurado em 2004. E isso atrapalha muito na questão ambiental, porque quanto mais ineficiente é o transporte público, mais carros tem na rua, quanto maior o trânsito, maior é a poluição, e para ajudar, o que essa prefeitura mais faz é cortar a árvore. E não dá para entender essa ineficiência. Eu juro, eu estagiei na Secretaria de Obras e de Osasco enquanto fazia a faculdade. E era uma coisa unânime, assim. Os arquitetos concursados de lá são excelentes. Assim como os engenheiros. Só tive experiências boas. Mas, cara, é cada ofício político que chega naquele lugar. E quando o projeto é feito e é mandado para fazer a licitação das empresas, tem muita empresa que é carimbada, é marcado. Fala, legal seu projeto, bonito, mas essa empresa não vai fazer isso. Teve um caso, creio que tenha sido o caso desse, mas esse que eu vou falar agora foi no Jardim da Abril, se não me engano, que foi feito um campo desses de grama sintética. E em volta dele tem uma praça. O arquiteto fez o projeto prevendo que não fossem removidas as árvores desse lugar. Então, os caminhos da praça, as áreas de permanência, eles foram pensados para manter a permanência dessas árvores. E isso foi escrito em memorial descritivo, que é um documento que descreve como deve ser a obra, né?
Ele foi fazer a vistoria com o engenheiro. Só tinha cotoco. Eles tiraram todas Já as tinha árvores tirado, sagradas. já. Já. Do batistério Tá também. vendo? Além do eu batistério, quero. aqui em Osasco a gente tem um batistério municipal dentro do Parque Chico Mendes, que ele fica no meio do leito do córrego Buçocaba. E isso é literalmente contra a lei. A CETESB não permite que margens de córrego sejam impermeabilizadas. E eles colocaram uma piscina na beira do córrego Buçocaba. Então, assim, é absurdo atrás de absurdo, sabe? Que a gente vê, assim, e não entende como isso acontece na segunda cidade mais rica do país. E aí, assim, qual que seria uma avaliação do tipo, use um termo para descrever o que você acha que foi o governo Rogério Lins, os dois. Eu acho que ele começou muito ferrado, e aí ele foi sequestrado politicamente. Porque o cara começa, o primeiro mês dele de prefeito, ele começa preso, e aí ele tem que pagar uma fiança, sair da prisão para assumir a prefeitura, e tá na mão de todos os vereadores. Tipo assim, um cara que começou com uma fragilidade imensa, politicamente dizendo. Não deveria ser prefeito. Não, na condição do que a coisa aconteceu, ele não deveria ter sido prefeito. Tido acontecido isso, ele foi sequestrado politicamente, e me parece que para conseguir ter governabilidade, ele teve que pegar ali as secretarias e distribuir mesmo, assim, né, para os partidos políticos, para conseguir se manter como prefeito. Ele falava, lá no comecinho, quem buscar aí a campanha de 2016, o grande discurso dele é que ele ia acabar com a companheirada, ele chamava dos vermelhinhos, né, na prefeitura, e que só ia ter secretário técnico. Procura um secretário técnico do Rogério Lins hoje. É todo mundo da política, presidente de partido de um, de outro. O vice, que eu falei do Lau Alencar, a gente sabe muito bem. Ele só é candidato a vice porque foi uma indicação do Kassab, que é o presidente do PSD. Então, o Rogério Lins, eu acho que a partir daquele momento, passados os 2 primeiros anos de governo, ele cedeu. Ele entendeu que ele não ia conseguir fazer nada mesmo. Falou, você quer saber de uma? A partir de hoje, eu começo a fazer minha campanha de deputado federal. E aí, tudo que ele fez foi investir na rede social dele. Se ele poda uma planta que ele vem fazer um vídeo sobre. Ele é o maior inaugurador de obras privadas que já teve em Osasco. Se vem um McDonald's para a cidade, ele faz 10 vídeos falando que o McDonald's chegou na cidade. Fala da grande obra que chegou lá na Fiat. Não, da Fiat, né? A gente até fez um vídeo sarcástico no primeiro dia de campanha, inclusive a galera copiou aí. Salve, doutor Lidoso! Mas ele anunciou em março, né, que tinha chegado, ia chegar uma grande empresa na Fiat. É o guri ali, a Fiat é o guri, do lado do União. Passam-se 4 meses, é o comitê de campanha do Gerson. Tipo assim, não chegou nenhuma grande empresa, assim como vários outros vídeos que ele fala. Ali o esqueletão, né, do lado da estação de Osasco, que ali ia ser uma operação urbana que é revitalizar todo o bairro do Bonfim, que virou uma mini Cracolândia. Ela tá parada desde o Emídio, porque o Lapas não conseguiu dar continuidade, e os 2 governos do Rogério Lins, que o Lapas, inclusive, hoje tá com o Rogério Lins, se eu não me engano, tem 2 secretários, e é o presidente, né, da COS. Gente, quem reclama do Lapas, fala que ele é petista, não é petista não, tá lá com o Rogério e vai estar com o Gerson, tá? E não conseguiu... Isso ninguém sabe, né? Eu também não sabia. Então, pois é. É que ele esconde, o Rogério Lins esconde o Lapas. Mas os 2 estão juntos. Tanto que o PDT tá com o Rogério Lins. O Bonfim virou uma mini Cracolândia porque eles largaram de mão aquela revitalização. Ali seria a nova prefeitura, poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser ali um grande plano que a gente defende, habitacional, fazendo com que escritórios, né, embaixo, em cima, apartamentos, Minha Casa Minha Vida, 1, 2 e 3, para ter gente pobre morando no centro de Osasco, do lado da estação, e para você revitalizar o centro e o Bonfim. Infelizmente, como ele estava sequestrado politicamente, ele já sabia que ele não conseguia fazer mais nada, ele foi para essa cultura aí, né, a gente defende a cultura da internet, mas não desse jeito, vazia, para fazer meme na internet, e não conseguiu entregar nada. Hospital da Criança, 8 anos. Assim, não existe uma obra. Não tem como existir uma obra que não possa ser concluída em 8 anos. Existe essa? Obviamente. O Emídio, ele até fala, né? A gente vai em muitas reuniões com o Emídio. E o Rochdale, ele tem um projeto de urbanização que envolve todo o Braço Morto do Tietê. O Emídio entregou o primeiro trecho do Braço Morto no primeiro mandato, 4 anos. Né? Aí depois ele, no final do segundo mandato, ele deixou aprovada a reurbanização do outro lado do Braço Morto do Tietê. Então era para ter sido iniciada no Lapas, Rogério e tal. Rogério Lins está entregando agora, depois de 8 anos de mandato.
Fora o 12 tempo do contra no lado, Aves, né? Então, assim, infelizmente, muito, mas muito ruim, Kaique, assim, muito ruim mesmo. E aí não há uma visão ideológica. Quando a gente tá falando aqui de obra, a gente tá falando de uma questão tangível. Não é que a gente tá falando, ele é de direita, a gente é de esquerda, eu nem acho. Sobre Osasco, vamos dizer. É uma Sobre a coisa da vida evolução real. que poderia ter tido mais. É isso? Kaique, eu falo assim, nos últimos anos. Eu sei que a galera não gosta, né, que a gente faça uma comparação com Barueri, até porque Barueri tem seus problemas também. Mas qual que é a principal coisa que uma cidade que recebe ali grandes empresas como o Mercado Livre, o iFood, outras, né, que chegaram, saíram, que nem a Uber, mas chegou a estar um tempo aqui, qual que é a principal coisa que você tem que fazer para que os empregos de qualidade fiquem dentro da cidade e você atinja aquilo que eu falei que é o nosso principal inimigo, que é a desigualdade social? Para que as pessoas que nasçam na periferia tenham acesso a uma educação de qualidade e possam disputar esses empregos com quem estudou em uma escola particular. É fazendo institutos públicos de ensino tecnológico. Aí você tem lá o Barueri, que deve ser, sei lá, 1/3 de Osasco, você tem o ITB, você tem a FIEB. Qual que é o Instituto Técnico Municipal que tem em Osasco? Tinha FITO, que ainda era pago e que ele acabou para fazer um crechão ali no Piratininga, que é contra todos, e é contra tudo que a ciência diz sobre creche. É um lugar grande, insalubre, longe das casas, que você junta, sei lá, 3.000 crianças em um lugar só. E ele acabou com a FITO. Acabou com a FITO. E você não teve um instituto técnico municipal que foi construído. Teve que o Lula sair da cadeia, ser reeleito, para vir agora, né, anunciar um instituto federal em Osasco. Sendo que se passou tanto tempo, né, desde que o Emílio saiu, na época dele ainda tinha FITO, e a gente não tem um instituto aqui fazendo com que o ensino de qualidade extrema chegue na periferia. E aí quando a gente vai no Mercado Livre, a gente vê que a galera que está ocupando os grandes cargos, infelizmente, não foram formadas na cidade. Isso é um grande problema. É quem se mudou para os apartamentos novos. Exato. E aí até a especulação imobiliária. Você vê, tipo, esses apartamentos que vai encarecendo morar em Osasco, cada vez mais, porque essa galera vem de São Paulo, começa a ocupar o centro, a Vila Osasco, Bela Vista, e você vai tendo problema tanto de trânsito quanto de especulação imobiliária, e quem está na periferia só tem o ônus disso, que vai ficando cada vez mais caro, né, viver em Osasco, morar em Osasco. Quando a gente fala disso, não é uma questão ideológica, é uma questão estrutural da vida real. E a gente defende que nesses próximos anos, espero que o Emílio ganhe essa eleição. Se ele não ganhar, espero que a gente esteja lá para conseguir fazer uma oposição de verdade, técnica, com capacidade técnica, não só de bater no prefeito, mas de falar assim, ó, já que eles estão sequestrados politicamente, não pode apresentar projeto técnico, a gente apresenta. Tá aqui. Sim. É assim que tem que fazer, sabe?